27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus começa esse capítulo contando uma pequena parábola para nós, uma passagem muito interessante, onde ele fala sobre nós e usa como exemplo duas pessoas. Então ele começa a história dizendo assim: 2 homens foram ao templo para fazerem suas orações. Um era fariseu e o outro era publicano. O que é o fariseu? O fariseu é um grupo religioso cuja principal função é interpretar a lei. É interpretar a lei de Deus. Esses são os fariseus, são os sacerdotes. E essa lei que eles interpretavam abordava diversos aspectos da vida humana. O publicano é um cobrador de impostos. Conta aqui para mim quem é que gosta de cobrador de impostos. Não é? Ninguém gosta, ninguém quer saber da presença deles em nosso lar. Então esse publicano cobrava taxas dos comerciantes em favor dos romanos. Então ele trabalhava para os romanos, um povo inimigo do povo hebreu. Portanto, assim como eles odiavam os romanos, o publicano também era odiado. Mas Jesus continua a sua história dizendo que aquele que ali estava orando, o publicano e o fariseu começa a oração dele da seguinte maneira. Ele estava em pé e dizia assim: graças te dou, meu Deus. Conhecedor da lei, sabe como orar, não é? Porque eu não sou como os demais homens. Porque os demais homens são ladrões. Alguns são injustos, outros são adúlteros. Como é também este publicano que aqui está ao meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, pago o meu dízimo de tudo que eu tenho. Esse era o nosso irmão fariseu orando. O publicano, o cobrador de impostos, lá no final do templo, olhava e diz assim: Senhor, meu Deus, sê propício a mim, pecador. Ouça o que eu estou pedindo como pecador. Se nós formos contar as palavras, o publicano só fala 6 palavras: meu Deus, sê preciso a mim, pecador. Essa é a oração dele. O outro se estendeu. Consequentemente, Jesus, observando isso, diz aos seus apóstolos que o cobrador de impostos, o publicano, volta para casa justificado. Isto é, com o seu pedido atendido. E o publicano volta feliz, coração aliviado, porque foi sincero na sua oração. O fariseu, o sacerdote, não encontrou justificação diante de Deus por ser hipócrita. Conhece a lei, não pratica a lei, aplica a lei no outro, mas não aplica em si mesmo. E o mestre vai fechar essa passagem dizendo o seguinte: todo aquele que se exalta, todo aquele que é orgulhoso, todo aquele que é prepotente, será humilhado. E todo aquele que se humilha será exaltado. Essa passagem deixa muita gente com raiva. Deixa mesmo. As pessoas dizem: como que Jesus diz que eu preciso me humilhar para que eu possa me exaltar? Mas Jesus está falando muito além do que ali estava acontecendo. Ele está dizendo que todo espírito orgulhoso, todo espírito prepotente, todo espírito mentiroso, todo espírito hipócrita será humilhado ao se voltar para o reino dos céus. E aquele espírito humilde será exaltado, será recebido, porque já superou as mazelas do homem, já superou o egoísmo, já superou a vaidade, já superou a prepotência. E tem muito mais méritos do que o sacerdote que acreditava, como muitos acreditam até hoje, que basta dizer que trabalha em nome de Jesus e será salvo. Quando nós, que aqui estamos, nos encontramos sob ataques dilaceradores, violentos, quando nós nos encontramos sob processos obsessivos, selvagens, espíritos perversos, espíritos cruéis,
é necessário pedir ajuda. É necessário. Para que esse pedido de ajuda, que seja feito com sinceridade, com o coração aberto, seja atendido pela espiritualidade amiga, por aquela que serve Jesus. E quando nós temos o nosso pedido atendido, esses espíritos são afastados, esses espíritos são orientados, esses espíritos são acolhidos, esses espíritos são preparados para recomeçarem uma nova existência, nós sentimos o alívio de nos libertarmos deles, pois consequentemente o nosso pedido foi atendido. E quando nós estamos livres de qualquer tipo de sofrimento, é preciso pedir novamente. Precisamos aprender isso. Pedir novamente em oração, mas uma oração de agradecimento. É necessário agradecer. E Jesus nos ensina como agradecer através do Pai Nosso. Não precisa pensar em coisas mirabolantes. Basta apenas fechar os olhos. E quem de nós aqui que não conhece o Pai Nosso? Essa oração tão linda e ao mesmo tempo tão envolvente. E quando nós entramos em oração pelas bênçãos recebidas, nós nos iluminamos. E esse iluminar-se, é uma iluminação de dentro para fora. Não é uma luz que vem do exterior para nós. É uma luz que sai de nós para o exterior. Qual é a diferença? A luz que vem do exterior, ela provoca sombra. Ela não nos desperta, ela ofusca os nossos olhos, ela não nos deixa ver coisas. Mas a luz que sai de nós, ela não ofusca, ela espalha, ela dilui as sombras. Consequentemente, pedir também é um processo de iluminação. Pedir com simplicidade, assim como o publicano, é um exemplo que nós temos que ter. Mas como é que os espíritos nos atendem? Quando nós estamos aqui na casa espírita, vamos para o passe, abrimos o nosso coração e pedimos: Senhor, seja comigo, esteja comigo, cuide de mim. É uma oração. A espiritualidade tem grupos de auxílio especializados. E esses grupos de auxílios vão se movimentando no atendimento das nossas preces sinceras. Então, quando cada um de nós aqui pedimos, existe um grupo de espíritos que vão avaliar o nosso pedido, a sinceridade do nosso pedido, se esse pedido é bom para nós ou não, e irão trabalhar, criar situações que poderão sim atender às nossas necessidades. Orar em silêncio, portanto, é em nosso coração. E orar em silêncio é diferente do que nós imaginamos. Orar em silêncio não é apenas não falar pela boca. Orar em silêncio é ter bons pensamentos. Porque muitos oram em silêncio e acreditam que estão orando em silêncio. Mas é um pensamento confuso, é um pensamento desequilibrado, é um pensamento totalmente desestruturado. E esse tipo de pensamento, ao invés de permitir que nós possamos nos expandir, nos prende mais e mais ainda. Fingir que nós não sentimos aquilo que estamos falando. Então nós estamos falando muito, falamos quantidades de palavras extremas, mas não são sinceras essas palavras. Nós não seremos atendidos dessa forma. Não porque o Pai não nos ama, não porque os amigos não gostam de nós, não porque nós não temos o merecimento, mas porque nós ainda não estamos prontos. Orar com sinceridade significa vibrar em alta frequência. Orar com sinceridade e orar em silêncio é compreender que sem que eu possa ser sincero naquilo que eu estou falando, por mais que eu peça, eu não conseguirei obter aquilo que eu desejo. Pedir e obter são dois verbos. O pedir é aquele que nos faz movimentar. Eu preciso me movimentar para que algo aconteça. E esse movimento tem que ser um movimento equilibrado. Tem que ser um movimento de coração. Tem que ser um movimento de amor, de fraternidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes acontece na casa espírita, e em outros lugares mais do que na casa espírita, que as pessoas vêm até aqui para pedir que nós retiremos esses espíritos malditos ou malignos que
que estão com ele. Esse pensamento de violência em relação ao espírito não será atendido por nós. Porque o que permite que esse espírito seja socorrido, acolhido e amparado é a vibração daquele que está sob o ataque, auxiliando-nos a socorrer esse espírito. Então a pessoa que vem, se sente perturbado, confuso por espíritos obsessores, é preciso entender que tem que orar por esses espíritos, tem que orar por eles, tem que pedir por eles. Pai amado, eu sei que tem espíritos comigo que me perturbam no trabalho, me desequilibram, me deixam tristes, angustiados, eu não consigo estabilidade na minha família, por mais que eu tente, mas eu rogo, Pai, que eles recebam a Tua luz, que eles recebam o Teu amor. Então você está vibrando de dentro para fora, e o vibrar de dentro para fora espalha as sombras, afasta as sombras. Espíritos que estão conosco, nesse momento que estamos pedindo, são socorridos pelos amigos espirituais. E outros não encontram mais campo de energia favorável a eles. Essa energia mais vibrante, mais luminosa, não facilita a aproximação deles. E eles são obrigados a se afastarem. E eles são obrigados a refletirem sobre o que estão fazendo. Pedir e obter, no Evangelho do Mestre Jesus, é entender essa dinâmica de amor. O ministério do bem, a prática do bem, não tem limites. O mal tem limites. Guardem isso. O mal tem limite. O mal chega a um ponto em que ele mesmo não consegue avançar mais. Mas o bem não tem esse limite. O bem é a ação do amor através da caridade. Caridade significa respeito. Caridade significa socorrer. Caridade significa não julgar. Entendemos agora a passagem do Mestre Jesus no Evangelho. Não julgueis para não seres julgados. Quem somos nós hoje? Quem fomos nós no passado? O que eu condeno no outro hoje, talvez eu tenha sido no passado. Esse julgar que nos prende, nos causa sensações extremamente desagradáveis, são prejudiciais a nós mesmos. Portanto, a espiritualidade, meus irmãos e minhas irmãs, trabalha sem parar. Não há folga, não há férias, não tem final de ano. Trabalha o tempo todo, sem cessar. Cansaço não existe. Atendendo pedidos que nós emitimos em qualquer lugar, qualquer situação ou momento. Quando eu estou dizendo qualquer lugar, não é necessário pedir na casa espírita. Pode pedir no seu próprio lar, pode pedir na sua própria caminhada, pode pedir num encontro com amigos, pode pedir a qualquer momento. Mas a espiritualidade não atende pedidos de indolência, não atende pedidos de indiferença, não atende pedidos que prejudicam o próximo, não atende. Porque aqueles que servem Jesus, servem a verdade. E o Mestre nos diz que aquele que conhece a verdade, será libertado pela verdade. Aquele que trabalha em nome do amor, receberá amor. Portanto, não há nenhum espaço para que nós possamos pedir para prejudicar o próximo, mesmo sendo ele um inimigo nosso, desencarnado, e que nos acompanha 24 horas por dia, não nos dá descanso, e quando ele se cansa, ele coloca outro no lugar. É dessa forma. Antes de orar, portanto, antes de pedir, o Mestre nos fala, se tiver alguma coisa contra qualquer pessoa, é necessário limpar o coração através do perdão. A prática do perdão para nós, aqui encarnados, contemporâneos, é algo que nós não entendemos e não conseguimos praticar. Mas a prática do perdão pode ser trabalhada, não no sentido que eu perdoo sinceramente o mal que o outro me fez, não funciona. Falar da boca para fora não funciona. A prática do perdão começa a impedir pelo bem daquele que me quer o meu mal. Essa é a prática do perdão. Orar por aquele que me faz mal. Orar por aquele que é meu adversário. Orar sempre pedindo para o outro. Pedindo para que o outro possa encontrar paz. Para que o outro possa encontrar respostas que aliviem o seu sofrimento. Porque não nos enganemos, meus irmãos. Eles sofrem muito.
sofrem uma dor terrível, porque não tem o corpo de carne para amortecer a dor. Não tem o corpo de carne para impedir o deslocamento dos pensamentos. Sofrem muito mais do que nós. Espíritos que às vezes, e equivocadamente, nós chamamos de espíritos malignos, espíritos perversos, cruéis, existem sim, mas eles têm dor, eles têm sofrimento. Eles já passaram por situações extremamente difíceis. Eles também amam, eles também têm família, eles também têm amigos. Não são irremediavelmente perdidos. Por isso que ao pedir por eles, nós estamos agradando a Deus. Quando parte do nosso coração um pedido de amor para esses irmãos, livre de todo sentimento, livre de toda contrariedade, nós estamos trabalhando a caridade. E pedir para o outro é preciso prática, é preciso treinar, é preciso exercer esse processo de modificarmos a nós mesmos. É entender que quando nós pedimos com humildade, as 6 palavras do publicano, o Pai atende o nosso pedido. Quando nós sentimos o influxo, percebemos, os médiuns percebem isso, mesmo os médiuns que ainda não treinaram, não estão devidamente preparados, eles percebem que há alguma coisa os prejudicando, causando mal a eles. Existe. É nesse momento em que nós precisamos pedir por aquele espírito que está ali nos magoando, nos ferindo, mesmo que nós não enxergamos. E essa prática também se estende para o encarnado. Aquele encarnado, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquele amigo que nos feriu profundamente. Reconhecemos que fomos feridos e precisamos trabalhar essa ferida, porque a ferida, ela só cura-se a partir do momento que você mexe nela. Nenhuma ferida que está escondida por uma casca está curada. É preciso retirar a casca da insensibilidade, a casca da ignorância, a casca de não quero pensar nisso. É preciso revolver a ferida para que ela possa sangrar e para que ela possa curar-se de dentro para fora. No trabalho médico de enfermagem, a prática de curar feridas é dolorosa. Feridas terríveis de queimadura, qualquer outra ferida, porque exige que você mexa na ferida, cause dor, cause desconforto, cause gritos de grande dor, mas é isso que vai curar, é isso que vai fortalecer e revigorar aquele que ali está. Então, quando nós olhamos para nós, nos examinamos, não quanto aos defeitos que ainda temos, mas sim o que eu consigo corrigir, porque nós somos cheios de defeitos. Se nós tentarmos trabalhar todos os defeitos ao mesmo tempo, não conseguiremos. É necessário eleger aquele que mais me desestabiliza, aquele que mais causa problemas para mim, e nesse instante pedir forças a Deus, pedir forças aos amigos espirituais, porque todos nós temos um amigo conosco. Basta chamá-lo e ele atenderá para que nós possamos corrigir aquele defeito. Quando superado, vamos procurar outro. Quando superado, vamos procurar outro. E vamos nos libertando através dos pedidos de amparo para que nós possamos crescer. Quando nós nos comparamos às demais pessoas, nós temos uma grande característica que é universal. Nós sempre nos comparamos em relação aos defeitos do outro. O defeito do outro me incomoda. Eu critico, eu falo, eu contesto, mas exatamente esse defeito é o que eu escondo em mim mesmo. E é nesse sentido que quando eu me comparar, eu preciso me comparar de uma forma humilde. Eu preciso me comparar o que é que eu preciso modificar em mim, que eu ainda carrego de ruim. E quem é que nos mostra esse caminho? O nosso pensamento. O nosso pensamento aponta se nós caminhamos em direção à luz, à humildade, à caridade, ou se nós caminhamos para o abismo de nós mesmos. Se nós caminhamos para um processo em que nós vamos ficando cegos a cada dia e nos conectando cada vez mais
aos amigos espirituais, não do bem. Porque esses amigos espirituais que não são do bem, ou ainda não estão no bem, também se amam, também se ajudam, também se fortalecem e também atuam. Então nós temos a espiritualidade dos dois lados. Aquela espiritualidade que ainda não conhece o Evangelho de Jesus, não o pratica, não o enxerga, e aquela que já conhece, pratica e socorre essa aqui. Não há abandonados no mundo, não há esquecidos. O Pai ama a todos, mesmo o mais cruel, criminoso, é filho de Deus e também é amado. É nesse instante que existe sim muito por fazer em favor do próximo, quando nós próprios temos que realizar o trabalho da humildade. Quando nós adiamos o momento da ação libertadora, e adiar é não saber pedir. Quando não sabemos pedir, nós estamos perdendo tempo, estamos solicitando coisas que nós não receberemos e estamos nos algemando, estamos nos cristalizando a infelicidade, estamos retardando o nosso próprio crescimento. E somente quando nós vamos chegando a compreender que esse momento que eu adio por vários motivos, por medo, por ignorância, por insensibilidade, por não me interessar, eu tenho muito tempo comum aqui na casa espírita dizer assim, os espíritas dizem isso, o que eu não vou me preocupar com isso dessa vez, porque eu vou reencarnar novamente, e aí eu penso nisso que está acontecendo agora. Mas não é assim. A oportunidade é agora, é hoje. Então nós precisamos pedir para enxergar as oportunidades de crescimento que nós estamos tendo. E nós vamos acionando recursos de benefício a nós e ao nosso próximo. Pedir e obter vai muito além daquilo que nós imaginamos, que basta fazer a prece. E tudo mais será providenciado nos céus pelos amigos espirituais. O nosso ontem, o nosso passado, já é muito largo. Nós já erramos muito, já conflitamos muito, pedimos muitas vezes errados. E nós hoje trazemos em nossos ombros as sombras daquele passado, das existências equivocadas. Mas o amanhã, o futuro, é infinito. O futuro pertence ao Espírito. O futuro não pertence ao nosso corpo. O futuro pertence àquilo que nós estamos adquirindo de bom, aquilo que nós estamos aprendendo mesmo debaixo de efeitos de dor, de sofrimentos, de pensamentos confusos e muitas vezes dispersos. Então a concessão do futuro para nós é a esperança da felicidade. O hoje, o dia de hoje, é o divisor do tempo. Nós estamos vivendo hoje, passado e o futuro. E o hoje é o momento decisivo de pedir para obter. O hoje é o momento em que nós temos que entrar em ação. Nós não podemos esperar, aguardar. O Pai sabe o que eu preciso. Deus me conhece. Deus saberá e me proverá. Sabemos que não é assim. Porque o Pai nos diz, através do Mestre Jesus, que o reino dos céus se ganha de assalto. O reino dos céus se ganha por esforço. Não adianta ficar indolente na cama ou apenas aguardando o que a bênção vem. Joana de Ângeles nos diz que toda conquista é mediante ao suor. Para conquistar algo nós precisamos trabalhar. Então não vamos postergar, a fim de nós não perdermos a oportunidade de hoje, alongando as nossas dificuldades e aumentando as nossas responsabilidades. É simples pedir? É muito simples. O que é difícil? Saber pedir. O pedido em si exige um aspecto que chama-se fé. E a fé, ela tem 3 mecanismos. Ela também é adquirida. A fé não nasce conosco. Nós adquirimos a fé pelo nosso esforço. Eu acredito na espiritualidade, eu tenho fé na espiritualidade, porque eu sei que eu trabalho com a espiritualidade, eu conheço a espiritualidade e eu sei que por mais que digam que não existe, a minha fé me sustenta na espiritualidade. Então a fé é algo muito importante para que os nossos pedidos
possam ser atendidos, para que tenhamos o processo como um contexto completo, onde nós sabemos que quem conhece Jesus não tem como se desculpar. Nós estamos estudando Jesus, é esse momento agora. Nós estamos compreendendo que nós vamos nos identificar com Jesus. Nós estamos compreendendo que a doutrina espírita nos ensina a fé raciocinada, lógica, analisada, não a fé cega, aquela que nós fechamos os olhos e vamos seguindo. E aqueles que pregam a fé cega, esquecem de uma passagem do Mestre Jesus, no seu Evangelho, quando ele disse que são cegos conduzindo cegos. Ambos cairão no abismo. Ter fé não é acreditar pura e simplesmente. Ter fé é saber por que tem fé. É saber que essa fé é resultado de um esforço próprio que eu adquiri. Eu não sou um cego. Eu tenho os olhos abertos. E eu peço a cada dia mais que meus olhos permaneçam abertos para que eu possa socorrer outros cegos. Assim nós vamos entendendo que todas as provas que nós temos na humanidade são frutos e pedidos equivocados da própria humanidade. Não há outra forma de pensar. Não é um castigo divino, não é uma punição. É apenas resultado daquilo que nós fomos, daquilo que nós pedimos e daquilo que nós praticamos. Então nós vamos conhecer duas realidades da nossa vida. Nós vamos conhecer a luz do discernimento. Eu entendo o porquê. Eu entendo por que a minha fé é raciocinada. E eu vou compreender que eu não vou conseguir enganar as leis divinas, mesmo pedindo. Pai, perdoa-me. É um pedido. Por todo o mal que eu tenha feito. Prometo que se assim eu receber o teu perdão, doravante eu me tornarei um outro homem. Mas o meu coração é frio, o meu coração é duro. Eu estou apenas falando, mentindo para mim mesmo. Se eu sei que eu estou mentindo para mim mesmo, a espiritualidade sabe muito mais do que eu. E alguns médiuns também sabem muito mais do que eu. Basta o médium olhar e ele sabe se a pessoa está mentindo ou não. É uma análise de psicoscopia que o médium sabe fazer. Então nós sempre vamos servir sob a égide, sob a bandeira de Jesus. A bandeira de Jesus é o nosso estandarte. É a bandeira do amor, a bandeira da fraternidade, a bandeira da caridade. Somos capazes de praticar isso o tempo todo? Não somos. Nós nos cansamos, temos os nossos compromissos, temos as nossas doenças, temos os nossos problemas e é necessário aprendermos a viver no mundo em que nós estamos. E Jesus vai nos dizer algo interessante também, já encerrando, são 6h30. Ele diz assim, está lá em Kardec, que 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas. Então nós temos um grupo aqui, todos orando, mas cada um com seu propósito, com seu interesse. O meu egoísmo. Enquanto 2 ou 3 pessoas ligadas por uma verdadeira oração de pedido, o nosso irmão nos diz que essas 100 pessoas que estão orando ao mesmo tempo não têm a mesma força das 3 que estão orando com sinceridade. Porque a luz que emana de cada um de nós é visível na espiritualidade. Eu posso dizer o que eu quiser, mas eu não emano a luz que corresponde à minha palavra. E eles saberão que eu estou sendo um hipócrita. É o que Jesus nos fala também, túmulos pintados por fora, caiados por fora e boloreiros por dentro. Nós temos que ser livres dos bolores da nossa própria estrutura, das nossas próprias sombras. Nós temos que nos libertarmos, porque o poder da prece está no pensamento, não é no que eu falo. O poder da prece não depende das palavras. O poder da prece não depende do lugar, nem do momento em que ela é feita. Podemos orar em qualquer lugar, qualquer hora, sozinhos ou em conjunto. Um breve comentário. Há pouco tempo eu estava conversando com um espírito, e esse espírito disse assim para mim, o que é que você está fazendo? Pelo meu olhar, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo.
Eu perguntei, por que isso? Por que estou fazendo? Estou fazendo o quê? Por que é que você está me envolvendo nesses laços que eu não consigo sair? Como são esses laços, meu irmão? Eu não sei dizer, mas tem uma força que eu não consigo quebrar. E de onde vêm esses laços, meu irmão? Ainda bem que você perguntou isso para mim. Esses laços vêm das palavras que você está me dizendo. Nenhuma delas é falsa. Todas elas são verdadeiras, porque saem do teu coração. Então aprendam. Aqueles que querem trabalhar com a espiritualidade, serem dialogadores, serem médiuns, seja o que for, se for atender esses irmãos, falar uma coisa e sentir outra, eles sabem. Eles sabem. E vão dizer a nós, com todas as palavras. E a passagem última de Jesus é, quando disseram os apóstolos, os discípulos, afasta-te, demônio, em nome de Jesus, qual foi a resposta que o Espírito deu para eles? Jesus eu conheço, mas quem são vocês? Não estavam sendo verdadeiros, estavam apenas sendo autoritários. E o Espírito responde e imediatamente começou a atacar aqueles que estavam expulsando, tentando expulsar o demônio daquele obsediado. Lidar com a espiritualidade é pedir serviço de amor. Lidar com a espiritualidade é pedir a caridade em nosso coração. Lidar com a espiritualidade é pedir a humildade. E lidar com a espiritualidade é não perder a fé adquirida. Se nós não nos ampararmos nesses 4 elementos, o nosso trabalho será um trabalho inútil. Podemos pedir à vontade e não obteremos nada daquilo que nós pedimos, mas sim aquilo que nós merecemos. E muitas vezes não gostaremos da resposta que chegará até nós. Então, nosso trabalho, pedir e obtereis. O tempo é curto, então a gente enxuga, né? Mas eu procuro agora nesse instante pedir. Vamos pedir na prece para que possamos compreender. Quando adentrarem na sala de passe, não se preocupem. Será que eu tenho que pensar em palavras, em oração? Não se preocupem. Sintam o coração. Entram na sala de passe e sintam o coração. Como está o meu coração? Está triste? Está angustiado? Está melancólico? Está sofrido? Como eu estou? Jesus, amigos espirituais, atendam o pedido do meu coração. É a tua prece. Simples e pura. E tenho certeza que se houver espíritos realmente ligados a vocês, nesse instante, eles são recolhidos, são amorosamente encaminhados, tratados e se tornarão amigos nossos depois.